Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 12º domingo do tempo comum. No domingo passado nós vimos Jesus chamando para junto de si os apóstolos, chamando para mais perto dele. E hoje nós vemos o Senhor ensinando os seus apóstolos. E o Senhor fala acerca do ódio que o mundo teria por eles, porque se odiou a ele, odiaria também aos seus discípulos. E aí, meus irmãos, o Senhor fala para que eles não tenham medo. Não tenham medo do ódio do mundo. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Meus irmãos, é muito importante hoje nós meditarmos, através dessa liturgia, qual é a hierarquia de amores que nós possuímos. É muito importante nós pensarmos o que nós temos mais amado. Porque à medida que nós amamos algo ou alguém, nós também, na mesma proporção, temos medo, temos temores a respeito de vir a perder este algo ou alguém. Um exemplo, se uma pessoa é assaltada e ali ela está entre perder a vida e perder a carteira, por ela amar mais a sua vida, ela entregará livremente, a sua carteira. Ela não irá titubear. Ela, por amar mais a sua vida, saber que a sua vida possui um valor incomparável à sua carteira, ela entregará a sua carteira. E aí, meus irmãos, nós somos chamados a olhar para a vida eterna. Se nós amamos a vida eterna, nós iremos ter muito atenção de não vir a perdê-la, porque a vida neste mundo tem muitos assaltos, que poderá fazer com que muitos, não querendo abraçar a cruz, venha entregar-se à apostasia. Apostasia é aqueles que depois de crerem, deixem de crer, deixam de confiar. Aquelas pessoas que abandonam a fé. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de grande apostasia. No mundo inteiro, no Brasil nem se fala. Uma grande apostasia tem ocorrido. E a nossa tendência muitas vezes é pensar, sabe o quê? Isso comigo jamais vai acontecer. A nossa tendência é pensar que nós estamos imunes a isso, porque nós julgamos a partir daquilo que estamos vivendo hoje. Mas quantos de nós já não decepcionamos conosco mesmo ao abandonar grandes e bons propósitos que possuíamos? Parecemos tão convictos na época, e aí depois somos assaltados por umas emoções, por alguns acontecimentos, por algumas circunstâncias adversas, e aí quando vai ver, aquilo que fazia o nosso coração pulsar de alegria, aquele entusiasmo, aquela vibração toda, já não mais existe, já não mais está presente. E às vezes pensando, padre, então isso se trata só de emoção? Não. Algumas pessoas não só estavam em êxtase, empolgadas, entusiasmadas, fervorosas, mas muitas delas tinham convicções, elas tinham base, elas tinham conhecimento, elas tinham feito uma experiência concreta e, no entanto, abandonaram. Então, meus irmãos, não se trata aqui de ter muito conhecimento, de sermos racionais, nem tampouco de sermos emocionais. Trata-se de fé. A fé que não nega o conhecimento nem nega a emoção. Porém, a fé é superior no sentido de que, meus irmãos, nós somos chamados a uma confiança, e essa confiança ela deve ser cuidada diariamente. Não só aos domingos, não só quando eu tenho oportunidade de participar de uma live ou de ler um livro. Mas, meus irmãos, é importante, sobretudo, a minha vida oracional, a minha vida de comunhão com Deus, a minha oração. Quando eu falo oração, repito, é diálogo. Ou seja, quando eu me retiro da multidão para me colocar a sós com o Senhor. O Senhor Jesus nos prova muitas vezes a respeito disso. Jesus se retirava, se despedindo das multidões, se despedindo dos seus discípulos e se colocava em oração em secreto com o seu Pai.
Meus irmãos, nós somos também chamados a levarmos uma vida de oração intensa, para que a nossa confiança, ou seja, a nossa fé, ela cada vez mais se solidifique e ela venha então aguentar os grandes assaltos da vida. E a gente, diante, daquilo que ameaça a vida eterna, ameaça essa nossa comunhão com o Senhor, nós possamos dar prontamente testemunho. Ou seja, nós venhamos correr, fugir das ocasiões em que colocam em risco esta perda. Vai dizer aqui o Senhor: tenhas medo sim daquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O que pode destruir a alma e o corpo no inferno, senão o pecado? Então, o pecado devemos temer, mas que as pessoas vão nos perseguir, que as pessoas não vão nos compreender, que as pessoas não vão nos aceitar, de que irão nos humilhar, de que irão nos rejeitar, isso nós não devemos temer. Por quê? Porque o Senhor disse: assim como odiaram a mim, odiarão também a vós. Por isso, meus irmãos, e esse ódio muitas vezes pode surgir de dentro da nossa própria casa. Pode ser que alguns aqui comecem a pensar, que esse ódio vai vir daqueles que não congregam conosco a Assembleia dos Santos, Muitas vezes pensamos que esse ódio vai vir daquele que é ateu, que esse ódio vai vir daquele que leva uma vida defendendo o ateísmo, defendendo a imoralidade. Não, às vezes essa perseguição, esse ódio virá de pessoas a quem você tem devotado tempo, cuidado, amor, atenção. Esse ódio, essa rejeição, essa perseguição, essa calúnia, essa difamação virá dentre nós, dentre pessoas que conosco têm se reunido em torno do Senhor. De repente, esta perseguição virá de pessoas que possuem conosco laços de sangue. Meus irmãos, é muito importante estarmos atentos à nossa hierarquia, porque, meus irmãos, nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amá-lo mais do que até nós mesmos, amá-lo mais do que a nossa própria vida, amá-lo mais do que a nossa boa fama, amá-lo mais do que aos mais queridos. E quando eu falo isso, quero me referir a você também, que é pai e mãe, amar a Deus mais que aos vossos filhos. Amar a Deus mais que ao vosso esposo, que à vossa esposa. Deixa eu dar um exemplo. Eu devo amar a Deus mais do que ao ministério sacerdotal que Ele me confiou. Devo amar a Deus mais do que qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa. Por mais que aquilo se apresente como um bem, por mais que aquilo se apresente como algo dado pelo próprio Deus. E isso me faz lembrar, meus irmãos, Abraão, quando recebe de Deus o chamamento para sacrificar o seu filho Isaque. Isaque é o filho da promessa. Quanto Abraão esperou para que Deus realizasse aquela promessa que ele havia feito, lhe dando um filho na velhice. O Senhor falou que lhe daria uma numerosa descendência. E Abraão já era idoso, enfim, ele se alegra com aquela promessa, ele sabe esperar no Senhor, mas demorou. Já havia demorado um longo tempo, ele já tinha desistido. Quando aparece então o Senhor, ele faz uma promessa, o coração dele então começa a reviver. E o Senhor ainda se alonga até cumprir. Quando cumpre, e esse menino já está um jovenzinho, o Senhor fala: sacrifica Isaque para mim. E aí Abraão vai, sem titubear, sacrificar Isaque. Até que Deus entra com a sua providência, aparecendo um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. O anjo segura a mão de Abraão e fala: basta, o Senhor já provou a sua fé. Agora sacrifica aquele cordeiro no lugar do teu filho. Meus irmãos, eu termino essa homilia falando exatamente aquilo que a liturgia aqui nos aponta e também aquilo que nós vemos na história de Abraão com Isaque. Deus, se nós formos a Ele fiel, se nós amarmos a Ele mais do que a nós mesmos, mais do que a qualquer outra coisa ou pessoa,
Ele entra com o seu cuidado. Ele entra com a sua providência. Meus irmãos, aqui nós vimos, né? Enquanto nós ouvíamos aqui a primeira leitura, nós vimos que Jeremias está passando por muitas injúrias, pessoas estão denunciando a ele injustamente. Ele vai o quê? Apoiar-se no Senhor. Ele vai dizer: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declararei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Nós vamos ver então aqui também no Salmo que nós cantamos, que o salmista ele fala sobre esse cuidado do Senhor também, que o Senhor ele envolve de proteção, que o Senhor ele zela por cada um de nós. Ó, por vossa causa, Senhor, é que sofri muitos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho. Eu me tornei como um estranho aos meus irmãos. É assim, meus irmãos, quando nós nos deixamos envolver pela graça do Senhor, quando nós o obedecemos, quando nós o amamos, nós nos tornamos estranhos a este mundo. E aí, meus irmãos, mas nos tornamos íntimos do Senhor. Estranhos ao mundo, mas nos tornamos conhecidos nos céus. Nos tornamos conhecidos nos céus e estranhos ao mundo. Depois nós vemos também, né, aqui no Evangelho, que o Senhor vai dizer: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quero então, através dessa liturgia, invocar o Espírito Santo, a fim de que você não se deixe desanimar frente às perseguições, calúnias, difamações, diante das adversidades, mas pelo contrário, você recobre o teu ânimo e que você possa também hoje meditar a respeito dessa hierarquia de amores, porque à medida que nós amamos uma coisa, nós temos medo de perdê-la. E quando eu falo medo, não um pavor que nos faz covardes, pelo contrário, eu falo um medo no sentido de que eu cerco de cuidados para que eu não venha perder aquilo que é por mim amado. Que nós possamos amar a Deus, amar o seu reino sobre todas as coisas, porque tudo assim virá por acréscimo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.